Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Lá estamos nós na quarentena, todos isolados. Quem me conhece sabe que raramente eu faço algum vídeo pessoal, mas as pessoas me perguntam muito em torno de desenvolvimento pessoal, o que mais me marcou, quais livros me marcaram. É, eu acho que essa quarentena é um episódio único na humanidade para reflexão. Nós seres humanos, através da nossa capacidade de modificar o meio ambiente, modificar as adversidades, temos a falsa ilusão que temos o controle de tudo. Isso aí é uma prova de que não temos, tá? E que devemos nos fortalecer, tanto física quanto espiritualmente. Do que eu creio é que tudo tem um fundo espiritual e um fundo somático, afinal de contas somos seres de matéria. Mas fortalecendo essas duas partes, nós conseguimos inibir doenças, inibir a pior, inibir que várias coisas nos acometam. Então, em um momento, Chico Xavier perguntou, quando ele fazia fenômenos psíquicos junto com Peixotinho, se ele deveria seguir esses fenômenos psíquicos, que na verdade era a materialização através do ectoplasma, ou deveria seguir livros. E ele recebeu a resposta que os livros seriam o meio de desenvolvimento da humanidade por séculos. Os fenômenos psíquicos, muitos ali não iriam acreditar, outros também não, então é uma coisa muito mais fantasiosa. Os livros não, os livros são eternos, né, para o desenvolvimento espiritual. Então, para que nós continuemos nosso desenvolvimento e dizendo um pouco das minhas experiências, vou trazer alguns livros que me marcaram muito. Esse aqui, A Menina que Roubava Livros. Esse livro é uma história única e fala na Segunda Guerra Mundial de uma família que tomava conta de um judeu no porão e tinha uma filha adotiva. Era um casal que tinha uma filha adotiva, e essa filha adotiva enfrentava as dificuldades que as pessoas que são adotadas em geral enfrentam, junto a conflitos de adolescência e amores. E é interessante que esse livro ele é contado da perspectiva da morte. Das coisas que mais me marcaram nesse livro é quando tem um bombardeio e a rua deles é arrasada, e a casa deles também. E só sobrevive a menina porque não estava em casa. E daí a morte diz que quando foi buscar o corpo do pai da menina, ele era tão leve quanto um passarinho. Esse é um trecho interessantíssimo. Também fala da perspectiva da perseguição aos judeus. Enfim, é muito interessante, tá? Recomendo fortemente esse livro. Um outro livro que me marcou muito foi esse aqui, A Cabana. A Cabana foi escrita por um filho de missionários holandeses. Se não me engano, eles trabalhavam na Guiné holandesa, evangelizando, mas esse filho ele teve uma capacidade de absorver essa evangelização com um ponto de vista crítico. Então é muito interessante. Por exemplo, tem um trecho que ele fala de Sofia, que é a sabedoria divina. E o homem que perdeu um familiar querido, não vou dizer tudo justamente para não estragar o livro, ele questiona o porquê dessa perda. E daí Sofia coloca ele no lugar de Deus e vê o quanto é difícil cada escolha e cada perda, mesmo para o Criador, e cada decisão, e o quanto elas são muitas vezes necessárias. É interessantíssimo esse livro, dá uma perspectiva única, na minha opinião, dos planos de Deus, né? Esse aqui também, A Prova do Céu. O Eben Alexander III, ele é um neurocirurgião americano completamente cético do mundo espiritual,
e ele fala muito do quanto ele dominava toda a ciência e quanto ele meio que desprezava tanto a espiritualidade quanto a religiosidade e tudo mais. E ele tem uma experiência de coma, e ele intercala um capítulo falando das modificações do corpo dele em coma, as modificações do espírito dele. E ele descreve a consciência espiritual, ou o ser supremo espiritual. Nós personificamos como Deus, que muitas vezes a gente não tem capacidade, então a gente tem que ter uma personificação para nos remetermos, mas ele personifica como um som. Esse som se chama Om. Então não à toa quando muitas pessoas meditam com esse som. Om. Então sempre que ele ouvia esse som, ele sabia que ele estava se remetendo à divina consciência, à suprema consciência. Então é muito interessante que mostra do ponto de vista de um cético, um neurocirurgião americano, o quanto o mundo espiritual realmente está presente, tá? Uma prova do céu. Interessante que tem isso aqui, que é essa borboleta, é o símbolo dos cuidados paliativos. É muito lindo esse livro. Um livro também que me marcou muito, ele se chama Céu e Inferno, de Allan Kardec, e esse livro, ele tem vários espíritos aqui descrito a passagem dele, descrito o que ocorreu. E é interessante que tem espíritos bons, os anjos, arcanjos, os espíritos maus, obsediadores, suicidas e tudo mais, vários tipos de espíritos mesclados aqui, e o quanto nós estamos nesse meio e transitamos entre os espíritos bons e os espíritos maus, dependendo do momento que nós estamos. Então, eu gosto muito de pegar, quando estou me sentindo muito bem, eu pego os espíritos negativos. Quando estou se sentindo meio mal, eu pego os espíritos positivos. Então, a gente consegue intercalar um pouquinho. Um outro livro que me marcou muito foi esse aqui, tá? Esse modificou a minha perspectiva de existência. Está em francês, porque eu não tenho a versão em português que ele deixou de editar, mas se chama As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. O autor é esse aqui, Mitch Albom. Mitch Albom descreve nesse livro vários encontros e a importância deles para cada pessoa. O quanto cada encontro pode ter uma importância favorável ou não. Vou te descrever, no caso do médico, que ocorre comigo basicamente, as consultas são encontros. Tenho 50 encontros por dia. Então, se uma pessoa chega para mim e fala assim, tô só com... minha temperatura está um pouquinho alta, mas eu estou sentindo bem e tal. Eu desmereço aquilo ali pode ser um alerta de uma pneumonia. E aí, eu perdi o momento daquele encontro para salvar aquela pessoa. Entendeu? Então, essa é a diferença. Então, se aquele encontro está ali, a gente tem que se perguntar o porquê. Várias vezes no INCA, tinha pacientes marcados de errados, e, doutor, eu falei, mas estranho, né, você está marcado aqui hoje, né, mas já que você veio a mim, deixa eu rever seu prontuário. E eu revi o prontuário e eu vi alguma coisa que poderia ser feita e não tinha sido colocada. Então, talvez era para ela estar ali sim. A gente tem que saber decifrar o porquê de cada encontro e dar a devida importância deles, tá? Então, como bons médicos, como bons maridos, como bons filhos, a gente tem que estar à altura de todo encontro que vem a nós e todas as pessoas que nos veem. E no final, tem uma lição interessantíssima sobre o perdão. Acho que de todos os livros, é o livro que eu recomendo para ontem, para vocês lerem. Eu disponibilizo a mandar para vocês em PDF, porque infelizmente ele não está editando em português, eu tenho ele em português, e é um livro único, e dá para ler em uma tarde. Então, eu aconselho fortemente a leitura desse livro, tá? E vou finalizar com ele, porque para mim é o livro de chave de ouro, tá bom? Espero que vocês se desenvolvam bem.
mantenham a fé que nosso país, se Deus quiser, vai ser salvo disso tudo que está ocorrendo, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.